Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Dr. Edson Perrotta, endocrinologista, falando sobre o Dia Mundial do Diabetes. Quando chega uma pessoa para falar sobre receber a notícia, que não deve ser fácil, de que tem diabetes, quais os procedimentos, se possível, contar um dos casos? O diagnóstico é relativamente simples. O diagnóstico é feito com um exame de glicemia. Tá? Então, a glicemia, o normal é que ela vá até 99 em jejum, ou até 140, 2 horas depois da refeição. Quando o paciente tem acima de 126 em 2 ocasiões, ele tem diagnóstico de diabetes. Ou quando ele tem acima de 200 no momento pós-prandial, pós-refeição, também tem diagnóstico de diabetes. No meio desse caminho é duvidoso. Então, o diagnóstico é feito basicamente com essa dosagem da glicemia. O que acontece é que quando o indivíduo vem com dúvida, né, com suspeita, e é muito característico assim, eventualmente quando é criança, eu vou falar de um caso atípico, mas assim, em que algum tempo atrás, quando as pessoas tinham mais medo do que agora da AIDS, por exemplo, o principal ponto que afetava era o emagrecimento. Então eu tive um paciente que foi muito interessante porque ele saiu para um evento de carnaval, alguma coisa assim, voltou, estava perdendo peso muito rápido, os pais muito preocupados, achando que talvez pudesse ser um problema como a AIDS, e quando descobriram que era diabetes, ficaram felizes da vida, muito felizes. Já outros pais, eventualmente, estão preocupados, sabem que o filho está emagrecendo, que está alguma coisa, é evidente, no diabetes tipo 1, o diagnóstico é muito a pessoa sente muito, né? Percebe, o impacto é muito grande. Os pais veem o filho tendo algum problema e quando tem o diagnóstico, muitas vezes, o diabetes vem com aquele estigma de que a pessoa não tem mais futuro, que vai ter complicações, que vai ficar cego, que vai perder os rins, etc. O que não é verdade. Mas, de qualquer forma, o impacto é muito grande. Então, quando a gente vai transmitir essa informação, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente informa. É claro que o diabetes é uma doença séria. Tem que ser levado a sério. Se você não leva a sério, não cuida, as complicações que nós já mencionamos são muito, muito graves. Mas existe o outro lado. Desde que a pessoa saiba que tem diabetes e comece a controlar, ela tem uma vida plena, normal. É preciso tranquila. disciplina? É preciso disciplina e conhecimento para qualquer tipo de diabetes. Disciplina e conhecimento. Além de disciplina e conhecimento, é preciso atitude. A pessoa tem que saber que tem diabetes e tem que saber que precisa cuidar. Por exemplo, um outro caso bem assim, marcante que eu tenho é de uma paciente minha que ela chegou bem no início do diabetes, a glicemia dela pouco alterada, nem chegava nos critérios de diagnóstico, a gente foi acompanhando, ela passou a evoluir com o desenvolvimento da glicemia mais elevada, começou a tomar insulina, diabetes tipo 1. Se ela era adolescente, passou a tomar insulina, depois precisou tomar mais e mais e mais insulina, mas ela foi fazendo isso de uma forma muito tranquila e ela, com condições, foi obtendo os tratamentos mais modernos. Hoje ela usa bomba de infusão de insulina, casou-se, teve filho e está aí trabalhando, tranquila, vive tendo uma vida normal. Vida normal. Mas há também, somente nessa vida de médico, quem você diz bem assim, ele não aceitou a doença e morreu por isso? Muitas pessoas. Existem muitas pessoas que não aceitam. Tem algumas pessoas que realmente não aceitam, se revoltam com a doença e passam a se autoflagelar, vamos dizer assim, porque elas passam a boicotar todo o tratamento. Começa a comer mais. Mas não tomam insulina, não tomam os medicamentos, não cooperam com elas mesmas. Então aí é um caso complexo, porque a pessoa precisa se convencer. Envolve o psicológico. Muito. É recomendado um tratamento psicológico nesses momentos? Nesses casos é muito recomendado. Existem outras pessoas que nem aceitam e nem deixam de aceitar. Vão transitando naquela malemolência, vão tratando um pouco não trata, faz de conta, um dia esquece, outro dia. Esse é um problema sério, porque esses pacientes que tratam dessa forma não adequada, mas que também não deixam de tratar, eles não têm a complicação rápida, não tem a complicação aguda, eles vão assim, ficam com a glicose sempre um pouco alterada, que não traz nenhum sinal, nenhum sintoma, mas que ao longo dos anos
vai depreciando as proteínas do organismo e vai causando aqueles problemas que nós mencionamos, dos rins, da visão, das grandes artérias, do coração e neurológico. Diabetes pode, em algum momento, ter alguma relação com depressão? Muito. Existe uma relação muito grande com a depressão. Alguns autores mencionam que talvez o diabetes possa ocasionar a depressão pelo próprio mecanismo metabólico, outras pessoas que seja pelo mecanismo de psicológico, a gente não tem isso bem elucidado. O fato é que é uma doença crônica, então o indivíduo que tem diabetes, ele acorda e dorme 24 horas por dia sabendo que tem diabetes e que tem que se controlar, então ele vive com isso, né? Ele vive com essa responsabilidade que muitas outras pessoas não têm. Eu tenho um amigo que ele dizia o seguinte, olha, muita gente acha que alcoolismo é só uma doença psicológica, alcoolismo é uma doença hepática, né? Você vai ter sempre, não existe ex-alcoólico, porque é uma doença hepática, toda vez que tomar vai ter esse problema. Diabetes é um tipo de doença crônica porque sempre vai ter desse sentido. Sempre vai ter, mesmo que o indivíduo tenha resolvido a sua glicose, diabetes tipo 2, tenha tomado atitudes e tenha revertido o quadro todo, a sua glicose esteja normalizada, ele ainda tem a genética e ele ainda tem o diabetes. Se ele se descontrolar, a glicose vai subir. Então, é necessário realmente que a pessoa tenha uma vida mais regrada, que tenha o conhecimento do que ela precisa fazer. Medicamentos, alimentos e atividade física. Alguém pode tentar, mais do que sabotar, tentar, de uma certa maneira, transcender, tentar dar uma jogada e usar mais insulina do que o normal? Pode. Para poder comer, para poder beber? Pode. Esse ponto é bem interessante, porque, por exemplo, o diabetes tipo 1, a pessoa tem que tomar insulina desde o início do diagnóstico. Então, com o passar dos anos e com a evolução das insulinas e dos métodos de medir a glicose, descobriu-se que o indivíduo com diabetes tipo 1 não precisa de uma dieta tão rígida. Em tese, ele pode comer qualquer coisa. Existe um tratamento, uma forma de tratamento hoje, chama-se contagem de carboidratos, ou seja, todo alimento que contenha glicose, açúcar ou uma outra forma qualquer de energia que se contabiliza em carboidratos, quando ele come aqueles carboidratos, se ele souber quanto ele precisa de insulina para fazer frente a esses carboidratos, se ele aplicar a insulina, está tudo certo. É o que o organismo faz. Quando uma pessoa que não tem diabetes ingere qualquer alimento com carboidratos, ele automaticamente libera insulina suficiente para aqueles carboidratos que ele ingeriu. Então, se o indivíduo com diabetes, principalmente tipo 1, souber como fazer isso, ele pode comer, tomar insulina e está tudo certo. Mas tem limite? Olha, o limite é o limite da boa nutrição. Não é o limite dos alimentos ou do carboidrato. Que apesar de você limitar o açúcar, tem outros ingredientes ali que podem lhe fazer mal, de certa maneira. E mesmo assim, eu estou mencionando aqui para o diabetes tipo 1, porque o diabetes tipo 2, como a gente comentou, o problema é o excesso de peso. Então, toda pessoa com diabetes tipo 2 precisa cuidar do peso. Além disso, o diabetes tipo 2 ele vem associado com outros problemas, hipertensão, colesterol elevado, é uma síndrome metabólica. Então, vamos esquecer essa parte. Vamos para o diabetes tipo 1, que é só falta de insulina. Feita a reposição da insulina, se o indivíduo souber fazer, por exemplo, eu vou fazer um comentário, um exemplo fácil. Um pão francês tem, em média, 28 gramas de carboidrato. No início do tratamento de contagem de carboidratos, a gente usa uma unidade de insulina para cada 15 carboidratos, ou seja, um pão precisaria de 2 unidades de insulina. Se o indivíduo comer 2 pães, 4 unidades. Se ele comer 3 pães, 6 unidades. E se ele comer um brigadeiro pequeno, um brigadeiro tem cerca de 15 gramas de carboidrato. Então ele pode comer um brigadeiro e tomar 1 unidade de insulina. Isso é a contagem. Qualquer coisa... Há quem que acredita que o brigadeiro é mais calórico do que o pão. Tem mais carboidratos que o pão. Então, para você ver que às vezes um brigadeiro, 2 brigadeiros valeriam um pão francês. Né? Então, assim... Existem manuais, livros, aplicativos de celular que ajudam a contar os carboidratos. Feito isso, o indivíduo conta o carboidrato, toma a insulina e controla durante os meses para ver se essa variação da glicemia dele estiver boa, ele não vai ter nenhum problema. Um diabético precisa ter a máquina de contagem de glicemia o tempo todo? O tempo todo.
o tempo todo, principalmente os que tomam insulina. Já o paciente que tem diabetes tipo 2 é bem diferente. Ele precisa de uma dieta mais rígida, ele precisa de uma dieta com poucas calorias para perder peso, ele precisa de uma dieta com poucos lipídios, poucas gorduras, porque o colesterol aumenta. Ele precisa de uma dieta com menos sódio, porque normalmente tem pressão mais alta. Então, assim, esses problemas a dieta do tipo 2 é mais rígida. Tomar mais insulina do que é necessário pode ser tóxico? Aquilo que você mencionou, né, da insulina. Então, não, mais insulina do que o necessário vai fazer com que a glicose caia além do necessário. Por exemplo, se eu preciso de 10 unidades de insulina para um momento, para minha glicose que está alta, ou porque eu comi, eu vou precisar. Se eu preciso de 10 unidades e eu aplicar 15, 20, o que vai acontecer? A glicose vai baixar até um nível normal. Aquele excesso de insulina vai fazer com que ela baixe mais ainda, e isso nós chamamos de hipoglicemia. O que pode causar uma hipoglicemia? Ou melhor, o que a hipoglicemia pode causar? Isso pode acontecer com a hipoglicemia, né? Muitas coisas. A hipoglicemia faz com que o corpo libere uma série de hormônios na tentativa de fazer a glicose voltar para o nível normal. Os principais são a adrenalina e o cortisol. Então, a adrenalina faz com que as artérias tenham uma constricção, aumenta a pressão arterial, e a adrenalina faz com que o coração acelere. Uma pessoa que tem tendência maior para ter, por exemplo, uma insuficiência cardíaca ou um infarto, ele pode ter um infarto no momento desse. O coração foi exigido pela hipoglicemia e, consequentemente, a adrenalina, ele pode ter um problema cardíaco. Mas, assim, o mais comum é que quando a glicose começa a ficar baixa, a hipoglicemia acontece, essa glicose deixa de ser absorvida, ou de chegar ao cérebro, às células cerebrais. Então, pode ocorrer uma neuroglicopenia, falta de glicose nos tecidos neurológicos. E aí a pessoa pode ter várias alterações de comportamento, de funções corporais, por exemplo, ela pode não ter coordenação na marcha, ela pode ter visão dupla, ela pode ter sensações de dormência, que a gente chama de parestesias, ou mesmo ela pode ter confusão mental e, num estágio mais avançado, chegar a convulsões e coma. Você falou da questão da adrenalina. Há, inclusive, pessoas que são alérgicas à adrenalina. Existe isso, não existe? A aplicação, né? Mas a adrenalina própria, a adrenalina do corpo, própria não. Não, né? não. No caso, uma adrenalina, existe uma adrenalina sintética, de certa maneira. Exatamente. Mas, assim, essa adrenalina que a gente libera é endógena, é do próprio corpo, e ela está sempre sendo liberada. Não existe essa alergia, esse problema. Agora, então, assim, a hipoglicemia pode chegar a causar perda de consciência. Isso é importante, porque os tratamentos mais modernos, as insulinas mais modernas, que a gente chama de análogos de insulina, elas diminuíram muito a incidência dessas hipoglicemias. Então, é muito comum o indivíduo tomar insulina demais, ou por querer, ou porque errou na dose, ou porque a dose foi calculada de forma errada, não importa. A dose excessiva causou hipoglicemia, e aí a pessoa vai e perde a consciência. Eventualmente, se perder a consciência dirigindo, vai ter um acidente. Se estiver fazendo uma atividade esportiva de risco, vai ter um acidente. Então, as pessoas que têm diabetes e que usam medicamentos que têm a capacidade de baixar a glicose muito além do normal, precisam monitorar o tempo todo, medir a glicemia. Uma pessoa, no caso se eu não estou enganado, diabetes tipo 1, ela pode nascer já com esse quadro de diabetes? Pode, ela pode desenvolver, nascer assim é muito raro, mas ela pode desenvolver bem numa idade de meses ou dos primeiros anos, ela pode desenvolver o diabetes, sim. Pois até sobre uma fase da pré-diabetes e a questão do que tem sido feito sobre tratamentos, a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já.